esse é o seu jeito. E as pessoas que entrarem em contato com você, buscando o seu tratamento, vão ser pela mesma razão, por frequência e não pelo que você diz. Todo mundo acredita que está aqui pelo que eu falo, mas cada um recebe de uma maneira, porque é frequencial. Não é o que eu falo, é o que eu sinto, é o que eu vibro. Não é pelo Sim. meu racional, é pelo meu coração. Então, Jonathan, me fala, você tem fome de quê? Ai, tô nervosa. Não. Diga. Eu tenho fome de melhorar a minha comunicação. Tá, deixa eu te perguntar. O que que você... Eu vi que você é do Humano 10, né? Do Humanoterapeuta Turma 10. Então, onde você Sim. tá nessa trajetória do Humano 10 já? Onde é que você já... Até onde você já assistiu? Como é que é isso? Então, eu passei pela apometria avançada já. Já tô sentindo bastante melhora na minha vida, Tá. mas bastante melhora na vida das pessoas que me cercam. Eu tô tremendo. Calma, Ai, meu relaxa. Deus. Curte, curte, curte. Sim, é que é muito tempo que todo dia eu te acompanho e a gente fica ali colocando na esperança, né, de ser chamada. E toda vez eu colocava algo e o que eu colocava sempre acabava você chamando outra pessoa e aquilo servia para mim. Eu dizia, ai, que bom que ela não me chamou, porque acho que foi melhor eu ter ouvido através de outra pessoa e serviu da mesma forma. Bom, Então, eu pedindo para o meu esposo também que ele me acompanhe, eu estou sempre agora no universo, né? né? Agora eu mergulhei Que e delícia. a gente fica louco. Então, eu sinto que é o que eu quero fazer. Eu me encontrei demais, muito, muito, muito nesse curso. É uma coisa assim inexplicável. Que bom. E eu quero ajudar também as pessoas, claro, isso que a gente é o propósito que a gente busca, né, quando a gente começa a fazer uma coisa assim. E, e as pessoas começaram a me chamar. Que legal. Enfim, e eu tô fazendo o que eu posso até onde eu vou aprendendo, vou aplicando o que eu tô aprendendo, né? Quando respeitando, aprendi a respeitar o meu sentimento, aprendi a não ter tanta pressa, e agora parece que eu tenho pressa, mas ao mesmo tempo eu sei que eu preciso melhorar minha comunicação Tá. para fazer as pessoas entenderem, porque é um assunto difícil Uhum. e eu sei que eu estou entendendo, mas é difícil a outra pessoa compreender Tá. tudo isso que acontece. Entendi. Então, só para eu entender aqui o que você está querendo dizer, que quando você fala, eu tenho fome de melhorar a minha comunicação, você está querendo Sim. colocar que você quer melhorar a sua comunicação para falar de energia e espiritualidade com as pessoas que você está atendendo? É Isso. isso, não é a E minha com, comunicação e com meu com, marido, a minha comunicação com o mundo, a minha maneira de me comunicar com os filhos ou na empresa. Não, é focado nisso. não, isso, é focado nisso, Tá, então, no humano. tá, porque daí é uma linha, né? Porque cada situação é diferente. Sim. Então, assim, ó, quando você diz que você tem que você quer melhorar essa comunicação para falar com o seu assistido, é isso? Tá claro? Ou Isso, com o e seu com as pessoas. possível assistido. Isso, Tá. Porque exatamente. é uma diferença. Então, quando eu falo, porque tudo isso faz diferença. Então, quando todo mundo pergunta, falar sobre comunicação e falar sobre comunicação com quem? Comunicar o quê? Essa pessoa já sabe o que eu falo, ela não sabe o que eu falo. Ela já é o meu Sim, assistido, meu cliente. Ou ela é um possível cliente. Muda tudo. É muda tudo. completamente diferente. Tá? Completamente diferente o Sim, tipo de comunicação que você vai ter que ter. Então, você tem que ter clareza sobre isso antes de ter clareza sobre a comunicação. Então, nunca é sobre a Andresa. Eu venho falando isso sempre aqui. É sempre sobre a pessoa.
Ok? Então, Sim. sempre sobre o outro. Então, eu sempre brinco que, assim, a gente tem que ter... tem muita aí, todo mundo falando, ai, eu vou tratar... Você tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Isso é bonito, é bom, tá? É um degrau. Quer melhorar? Trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Você subiu outro degrau. Certo. Tá. Melhorou. Trate o outro como ele precisa ser tratado para que isso faça sentido na vida dele. Mais um degrau. Tá. Então vamos lá. São todas as variáveis para você entender essa comunicação. Então isso está antes da comunicação. Está num desejo real, e aí eu sempre vou traduzindo isso para vocês entenderem que quando eu estou falando de amor, espiritualidade, eu estou com tudo isso em base. Então vamos lá, ó. Então, quando eu falo isso, tenha um real interesse pela pessoa que está na sua frente. Trate ela com amor, tenha muito para oferecer. Disso eu estou falando, prestar atenção no que ela é, no que ela precisa, na qual a necessidade dela, que dor é aquela. Aquela Tá. pessoa é única. Então, tudo isso define a sua comunicação, neste amor, nesse interesse. Por quê? Porque você vai prestar atenção, você vai ter um real interesse em ajudá-la. Então, quando você faz isso, você naturalmente vai encontrar a palavra certa para colocar para aquela pessoa. A Sim. palavra certa para colocar para quem já é um cliente, para quem já entende um pouco, para quem não entende nada sobre o que você diz, sobre o que você fala, Sim. espiritualidade, energia. Porque é muito diferente e a gente precisa se perceber nessa diferença e perceber que dores, elas podem vir com o mesmo nome, mas elas vêm de origens diferentes. E isso muda tudo. Então, Sim. toda vez que eu estou com uma única pessoa, eu tenho um objetivo. Toda vez que eu estou com 562 pessoas na sala e mais uma, eu tenho dois objetivos. Eu tenho falar Tá. com a Dayana e eu tenho o comunicar para todo mundo que está aqui para também ter uma amplitude. Então, por isso que E eu servir para falo todos. e servir e ajudar a todos. Então, quando eu falo com você, eu entro em contato com a sua energia, trago e aí eu trago outros exemplos. E aí eu falo, eu exploro, eu dou uma aulinha. Por quê? Porque eu não estou falando só com a Dayana. Eu estou falando com todo mundo. Então eu vou percebendo que existem algumas perguntas internas na cabeça das pessoas que eu preciso sanar. Andresa, você sente isso? Sinto. Mas não é só uma questão de sentir, é uma prática. Eu já atendi muita gente, muita, trabalhando de segunda a segunda por anos, atendendo 8, 9, 10 pessoas por dia. Então já vieram Sim. Mas, muitas dores. Então eu consigo perceber que quando vai chegando num ponto, tem dores mais comuns. Então eu tento sanar. Por isso eu consigo vir na internet e falar com qualquer pessoa sobre qualquer dor. Porque eu comecei agora? Não, porque eu estou há muitos anos fazendo isso. Então eu criei uma habilidade de falar. Então, como é que você cria habilidade? Um a um, olhando para aquela dor, tendo um real interesse e fazendo como se fosse seu melhor amigo. sim. E vai se tornar. Então, quando Sim. você faz isso você percebe situações na pessoa e isso fica registrado em você. Você pode não lembrar, às vezes, o nome, mas se a pessoa te contar aquela historinha que ela te contou, aquela dor, com aquele impresso aquela informação, se você tivesse presente, você pode não lembrar o nome, mas você, quando ela vai te contando, lembra que eu falei, você lembra tudo. Por quê? Porque você estava presente. Então, isso Uhum. imprime em você. Então, você pode depois usar, como eu uso aqui muitas vezes, as experiências. Eu explico com a experiência de um Uhum. assistido que eu tive que me trouxe uma situação. Eu não vou trabalhar, mesmo que eu lembre o nome dessa pessoa, o objetivo não é expor. Muito pelo contrário. Mas eu posso usar aquela experiência e dizer como é que eu lidei com aquilo.
E é isso por isso eu consigo vir para a internet falar desse jeito, por conta da experiência, de toda a base que eu tenho. Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque cada um, você e cada uma das pessoas que estão aqui, você percebeu que eu falei com você e com todo mundo? Entendeu? Sim. O que que eu estou dizendo? Quando você tem um real interesse, você vai viver, você vai entrar nessa história, você vai fazer parte, você vai se tornar esta pessoa. Quando você se torna ela, você consegue trazer para você e pegar em você como é que eu posso achar um jeito de dizer para ela. E aí você vai encontrar uma maneira. Isso é comunicação com clareza. Não é assim, eu tenho um jeito de falar e ponto, o outro entenda. Ah, mas você não está entendendo. Por que você não está entendendo? Porque não é o jeito que ele entende. Tem gente que entende, porque depende do processo da pessoa. Então, por que que eu perguntei tudo isso? Então, ó, você falou, eu tenho fome de melhorar a minha comunicação. Eu olhei para baixo aqui porque eu estava lendo. Tenho fome de melhorar a minha comunicação, porque eu anoto exatamente o que você me disse. Não é o que eu filtrei sobre o que você me disse. Não, é o que você disse. E aí eu respondo para você. Então é isso? É. E aí eu fui perguntando, você já é uma terapeuta? Sou. Aí você foi falando coisas. Ai, porque eu queria falar com o meu cliente, porque com a pessoa eu queria falar. Atrapalhada, Então, o que você quer sobre comunicação é para o seu cliente. É para o seu marido? Não, não é. Ah, tá. Então, entende que eu tô indo no que você me traz. Eu só tô encontrando esse... Porque não é o que eu preciso. Não é o que eu entendo comunicação. Não é o que está na minha cabeça hoje. Porque eu posso estar falando com você e ter tido uma discussão com meu marido, por exemplo, e ele não ter me escutado. Aí, o que que eu vou dizer? Eu vou começar a falar o que é meu. E não o que você está me pedindo, me procurando, me buscando. Qual é a sua fome, o seu vazio. E aí eu vou estar equivocada. Então, quando eu vou esmiuçando com a pessoa, eu vou encontrando, e quando eu vou encontrando, eu vou tendo mais clareza sobre o que eu tenho que dizer. Eu acredito também que é por essa sensação que eu tenho de sempre estar atrapalhando, sabe? Eu me sinto atrapalhada e atrapalhando, como agora, por exemplo. Parece que eu tenho pressa, eu curto, eu tô assim, tô muito feliz de estar falando contigo, mas parece que eu preciso também dar oportunidade para outras pessoas, então ao mesmo tempo parece que eu quero que tudo faça e aconteça muito rápido e acabe para eu poder dar oportunidade para outra pessoa, entende? Então, quando eu estou falando com alguém, eu sempre penso que eu estou passando do limite, que eu tô excessiva, então, sabe? a questão não é ser clara. Você precisa tratar essa sua dificuldade de receber e de dar. O equilíbrio entre esse dar e receber. Porque no seu momento, é o seu momento. Você não está fazendo nada de errado. Você está aqui como todos estão. Né? E por alguma razão, neste momento, a conexão aconteceu. Uma razão minha? Não. Uma razão sua só? Não. Uma razão de que o universo entende que era neste momento em que este momento seria o seu. Esquece o mundo. Esquece os outros neste momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você for falar com o seu assistido, é um momento para ele. Você vai querer falar rapidinho com ele, porque você vai querer atender o outro mais rápido, porque o outro também precisa? Ou você vai ser 100% por ele naquela 1 hora em que vocês se colocaram? Com o outro, eu não tenho pressa. Quando eu sinto que essas pessoas que me chamaram, eu tô conseguindo, tanto que eu esqueço, assim. Quando eu vejo, passou um montão de tempo e a coisa acontece, a gente já nem, né, a gente não dá bola. Eu acho que o problema meu é comigo. Eu sei que é comigo mesmo, eu já entendo que é comigo mesmo de ser atrapalhada. Eu me sinto atrapalhada. Então, eu acho que esse atrapalho acaba atrapalhando a minha comunicação, claro. Né? E daí eu não consigo elaborar, né? Mas, sei lá. Mas vamos voltar. Vamos voltar. Eu tenho fome de melhorar a minha comunicação.
Aí eu perguntei, o que? Você é humano 10? Eu vi que você escreveu que é humano 10. Então seria... Não, porque quando eu vou falar com o meu cliente, eu quero falar bem com ele. Ok, então Uhum. vamos olhar para esse cenário. Mas aí eu te pergunto, quando você fala com ele, você vai querer ser rápida para não Não, entregar? Então a sua comunicação com ele tá boa. Então o que que você tem que tá. melhorar? A comunicação com ele? Ou você já Comigo, consegue comunicar com ele? Entende? Então você já explica, consigo. você tem 1 hora para ele. Então 1 hora é para ele. 1 hora não é 1 hora e 10. 1 hora é 1 hora. Então, quando você Tá. define, você imprime energia nisso. Quando você define, você dá um comando. Quando você dá um comando, sabe o que vai acontecer? Se esse comando tiver dado bem dado, e claro, dentro do que você vai fazer, 1 hora for o suficiente, né? Tem que cada um vai trabalhar a sua maneira. Então, por exemplo, e tem o seu jeito, tem gente que é mais direto, tem gente que é mais elaborada. Eu sou uma pessoa que fala demais. Então, por exemplo, Eu da minha também. natureza, falo pelos cotovelos, Sim, né? Então, isso nem é bom nem é ruim, é a minha característica. Em alguns momentos é bom, então tem gente que fala, eu falo pouco, isso é ruim. Não, só que às vezes eu falo demais, tenho que cortar. Então, quando você define que 1 hora é 1 hora, isso é um comando que você dá. É 1 hora. Acabou. Se eu ficar falando com você 1 hora e 10, 1 hora, quando der 1 hora e 5, sabe o que vai acontecer? Cai a internet, a comunicação começa a ficar ruim, porque o comando é foi o dado. É apagão. isso que a gente precisa entender, que comando dado é dado, missão dada é missão cumprida. Então, quando a espiritualidade e a gente se comandou para fazer alguma coisa, tudo que for diferente daquilo, cai o sinal, não dá certo, é igual. Então, Sim, tentar sair daquele comando que já foi dado, e no caso do nosso projeto de vida, é um comando que a gente mesmo, junto com a nossa espiritualidade, se deu, é o primeiro e único comando, é o comando maior, né? Porque ele está impresso no nosso DNA. Dá para mudar? Este não. O seu projeto de vida não se muda, né? Se evolui, se é, transforma, se organiza. A gente pode viver muito bem vivendo o nosso projeto de vida, ou nossa missão, ou a nossa dívida, tá? Então, o que eu quero dizer é, se você já tem, e você falou para mim que você quer melhorar a comunicação com seus assistidos, e você diz que você já conversa bem com eles, e com eles saem melhor, sim. então a comunicação Eu está acredito que sim, acontecendo. porque eu acredito que sim, porque eu estou seguindo exatamente os passos do curso e eu só faço aquilo que eu já fiz em mim, que eu sei que funcionou, entende? E eu também deixo acontecer, assim como você vem até nós aqui todo meio-dia, sem né, na hora de ir, porque assim eu me sinto que tudo onde eu tô e que alguém fala comigo, parece que tudo a gente vê já de forma diferente, né? Sim, Eu brinco, digo, eu tô vendo tudo de forma quântica agora, é, então tudo a gente transforma e tenta começar a entender melhor por que que aquela pessoa está fazendo aquilo, e eu já percebi que eu já consigo ver muitas palavras-chave assim que as pessoas falam, porque é um filtro, né? sim. Agora eu entendi o que é o filtro, agora eu entendi o que é filtrar, o que eu não preciso carregar para mim, o que eu não preciso, né? Então, não sei, eu tô falando aqui, eu não sei. É isso que eu penso, que eu não tenho uma boa comunicação, não consigo explicar Então, o que eu sinto mas vamos lá, ó. Presta para ser atenção. ajudada, né? Eu estou entendendo o que você está falando. É você quem está Uhum. achando e se julgando que a sua comunicação é ruim. Sim. Se ela não serve Tá. para todo mundo, é outra conversa. Ela Uhum. não tem que servir para todo mundo, ela tem que servir para quem precisa do que você tem para Precisa. ofertar. Tem a ver com o campo energético, não tem a ver com o que você fala. Sabe que eu sou corretora de imóveis, eu trabalho com meu pai, eu tive câncer de mama há 6 anos, e depois que eu tive a minha filhinha, e aí eu saí do lugar que eu estava trabalhando e fui trabalhar com ele, porque ele faz isso há muito tempo, Uhum, sabe? E eu tô aplicando, a gente acaba levando, não adianta, não tem como desver o que a gente aprende claro. contigo, sabe? Não tem como. Então, eu acho que já era muito natural isso de mim, e a cada coisa que eu aprendo, eu penso, mas eu já era assim, isso já acontecia comigo, né? Então, tá ficando muito mais fácil para mim,
e tá ficando muito mais fácil conseguir entender as outras pessoas. E aí eu cismei que eu precisava melhorar minha comunicação, Pois é. né? Aí o que que você fez com isso? Começou a julgar a sua comunicação como uma porcaria, porque você tem que melhorar. Então o que que você fez? Você acabou com a sua essência, com a sua comunicação, com a Sim, sua maneira de se comunicar. E aí olha como é só uma bobagem. Se uma você falar assim, bobagem. eu vou ser uma pessoa que vou falar mais devagar, mais calma, com clareza. Pessoas rápidas não gostam de pessoas calmas, não gostam de pessoa lenta, não gostam de. Mas aquela pessoa. Eu não estou falando que ser assim é ruim. Então, o que que eu estou querendo dizer? Eu não Que o consigo ser assim. seu assistido, ele vai ser atraído pela sua energia. E você vai falar, e ele vai falar, e vocês vão falar, e vai aparecer quem não entende vai olhar de fora e vai falar, não entendi nada. Não é para quem está de fora Nada. entender, é para você e ele se entenderem. Quem está de fora não tem Uhum. nada a ver com isso. E isso vale para todas as outras Para coisas também, essa todas, para comunicação, né? todas. Uma pessoa... É, hum, eu tenho uma grande amiga que vocês devem conhecer, que ela que é responsável por por todos os vídeos que a gente tem na internet, ela que cuida dessa toda a parte dos vídeos, das edições, da distribuição da qualidade desses vídeos, como eles saem, como a gente corta, arruma direitinho, deixa bonitinho, enfim, sai no horário, é tudo responsabilidade dela. Essa pessoa é a Giovana. A Giovana, ela entrou na minha vida, ela trabalha com a gente, mas ela é uma grande amiga. E por quê? A gente conversando só as duas é conversa de maluca. É duas doidas falando do universo. Sim, E adoro. aí ela fala, Deus, não tô sabendo explicar, mas tipo, é como se eu tivesse visto um negócio no meu sonho. Eu falei, eu tô entendendo. Eu entendo. Eu sei o que você tá falando. Sim. Eu falo. Deixa eu tirar que tá fazendo um barulho aqui. Eu sei o que você tá falando. Não, mas eu entendi. Então, ela gosta de conversar comigo porque ela não precisa falar muito porque eu entro na frequência. Eu não preciso falar muito porque ela entra. Então, a gente vai trazendo muitas coisas espirituais, porque a gente capta no campo e a gente vai trazendo e a gente não vai conseguindo direito entender, mas eu falo, eu sei, parece uma conversa de duas doidas. É um pouco. Uhum. Mas muito do que eu trago de maneira espiritual, eu trago por conta dessas conversas de elaboração energética e espiritual que quase a gente não fala. Mas é uma coisa maluca. O meu marido olha e fala assim, vocês duas são muito loucas. Não entendi nada que você está falando. Eu falo, cara, mas a gente estava super conversando. Ninguém está entendendo nada. Mas é isso que eu quero falar. Antes, eu me julgava por ser essa pessoa. Eu achava que eu viajava demais, que eu era... mas é porque eu não tinha encontrado esta habilidade em mim e esta aceitação que eu sou desse jeito. E aí muito do que eu trago, e trago em forma de técnica, e trago em forma de vídeos aqui, conversando com vocês, é por conta dessas conversas muito malucas que eu tenho com ela e com outras pessoas. Né? Então, Sim. ela consegue se expressar e ela era também aquela que ninguém entendia, que ela se julgava. Não é que ninguém entendia. A gente precisa encontrar a nossa turma, a nossa tribo. A gente precisa encontrar a, a nossa rede de proteção. Né? Sim. Aquela Eu me sinto... rede que conversa, que fala a mesma linguagem que a gente. Isso não significa que quem não fala esteja errado. A gente só não Sim. consegue em alguns pontos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, Dai, é que você acredita que você não está se comunicando. Mas não é verdade, eu entendi tudo o que você disse, ainda que você não tenha dito com a boca. Porque tudo que eu estou falando dessa loucura, você entendeu o que eu disse, não entendeu? Entendi. Mas não foi claro. Tudo. Foi extremamente subjetivo. Foi simplesmente dizendo para você se aceita, esse é o seu jeito. E as pessoas que entrarem em contato com você, buscando o seu tratamento, vão ser pela mesma razão, por frequência e não pelo que você diz. Todo mundo acredita que está aqui pelo que eu falo, mas cada um recebe de uma maneira, porque é frequencial. Não é o que eu falo, é o que eu sinto, é o que eu vibro.
Não é pelo Sim. meu racional, é pelo meu coração. Tanto que a gente fala e depois a gente vai pensar no que falou e a gente não lembra mais o que falou, a gente esqueceu, a gente tenta buscar e, Então, tipo, da onde veio? Como é que eu falei isso, né? Será que porque eu falei certo? Será que eu não falei? Será que eu fiz certo? porque isso é de pessoas que trabalham inspiradas. Hum, Isso é de pessoas que trabalham conectadas. Isso é de pessoa que trabalha é, é, incorporadas. Não é incorporada no espírito incorporou. Não é entendi. conectadas, é incorporadas no meu próprio ser, no que há de mais profundo na minha espiritualidade. É o meu espírito estar Eu me sinto, presente. Quando eu estou eu me, incorporada, não é o outro espírito que tem que incorporar, é o meu. Tem gente que está andando por eu aí me e não sinto sabe, não tá, nem incorporou desequilibrada. ainda. O espírito está em algum lugar, não está aqui. Quando eu estou incorporada em mim, eu estou presente. Quando eu estou presente, eu estou conectada com o todo, com o que o meu assistido precisa. Então é naquele momento que faz sentido. No momento em que eu terminei, acabou. Por isso eu não lembro. Eu nem Uhum. preciso lembrar. Não é estudo. O nosso trabalho não é racional. Eu estou dizendo que o trabalho Sim. racional é ruim? Não, eu só estou dizendo que quem procurar a gente procura por essa profundidade. Enquanto ele está A só gente pelo não consegue racional, explicar, né? ele está só lá e está tudo bem. É o tempo de cada um, é o que cada um está pronto para ir nesse Eu tô processo de naquela compreensão. Eu tô naquela fase que não todo mundo, claro, porque tem pessoas que já era assim comigo antes, entende? Já era Uhum. assim, tipo, eu sou corretor de imóveis, mas eu sempre dizia, não sei, eu quero, tá? Eu gosto, é meu pai, agora eu entendi que é o projeto de vida dele, que é o que ele veio para fazer, é o que ele gosta. Eu tô ajudando ele, eu acrescentei na vida dele também, mas eu sempre sinto que que tinha alguma coisa diferente, porque não era possível, sabe? Então, assim, fiquei um tempo em cima do muro, assim, acho que dá para fazer as duas coisas. Agora, será que trazendo o humano para outra profissão, talvez seja só aquilo, talvez eu não vou levar isso para frente, mas eu consigo, cada etapa que eu avanço, e às vezes eu me dou uma semana de folga, por exemplo, essa semana eu não estudei, e eu só, tipo, veio caindo, assim, veio descendo É as isso. coisas, e aí quando tenho entendimento, aí eu consigo avançar. Se eu não entendi, se não veio nada naquela semana que eu cansei, que eu não estudei, enfim, eu tive que me dedicar ao que hoje me deu a possibilidade de fazer o curso. Eu disse, não, vou fazer, né? Então, quando eu me dedico para aquilo, me dedico para aquilo, né? E aí tudo vem junto, porque a gente vai levando essa coisa do humano lá também, e vai entendendo os meus clientes que eu estou atendendo, e aí volta uma vontade, e aí a pessoa para o carro, me deixa assim na porta e começa a falar comigo, e eu começo a falar com a pessoa, e ela entra numa dor, e aí a gente começa a conversar sobre aquelas coisas de louco, né, que É a gente isso que eu pensa tô que a gente falando. é, e eu já Fez o saio dali me curso? sentindo, saí corretor e voltei humano terapeuta. É isso. Tipo, é A muito gente legal isso, pode tô ter o amando. melhor de todos os mundos. Mas todo mundo está dizendo que você tem que fazer isso, você tem que ter foco, esquece todo o resto, e não sei o quê. Porque, assim, eu não estou dizendo que isso não dê certo, de repente, financeiramente. Mas será que a pessoa vai Uhum. chegar lá em qual estado de desgaste, em qual estado de felicidade? Porque É, eu sou. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô mal, tem dia que eu tô com preguiça, tem dia que eu não tô. É isso que eu preciso respeitar. E aí fui fazer. Tava com muita vontade. Relaxa, não se cobra e nem se odeia. Ai, porque eu sou uma vagabunda, porque eu não vi nada. Tudo tá acontecendo. Quanto mais a gente se cobra, mais trava a gente tem. Quanto mais a gente sim, percebe que eu posso ser isso, hoje eu vou ser corretora, porque de repente aquela pessoa que eu vou atender, porque a gente precisa colocar espírito, colocar não, em tudo. reconhecer que existe espírito e vida em tudo. Então, quando você Sim, trabalha na imobiliária como corretora, eu sou não sei autônoma. se é autônoma, ok, o que acontece? Sim, Você não está alugando uma parede. Se você tiver consciência disso, vendendo. que você está vendendo ou alugando um lar,
É uma família que vai estar ali isso que eu dentro. faço. É o sonho de uma família que está ali dentro. Então, eu não quero enfiar a Sim, goela abaixo de qualquer coisa. Nós vamos junto encontrar a sua casa para a sua família é ser isso. feliz. Cara, muda tudo. Muda, Nós vamos sim. É isso que encontrar eu já um fazia. escritório para sua empresa, porque daqui que você vai servir ao mundo, servir as pessoas, e se precisa, vai ser o seu lugar, não é qualquer lugar. Nós vamos juntos se Então, conectar para encontrar o seu. É isso. E e aí tem eu não alma. eu- e eu sempre deixo o meu cliente assim, ó, não tem problema se não for comigo que não vai dar certo. Se for com o outro, eu só vou ficar feliz eu não quero que ele se sinta preso comigo, sabe? Eu quero que ele encontre aquilo que ele está procurando. Se for comigo, ok, eu vou ficar feliz. A coisa que eu mais gosto é vender um terreno e ver depois a pessoa me chama, vem ver minha casa, como É é que ficou? Eu isso. fico maluca, eu esqueço, Né? não importa se eu recebi, se eu não recebi, sabe? Tipo, para mim tudo bem, eu gosto de ver a felicidade. Então, a partir desse momento, foi quando eu reconheci e aceitei que não é diferente, porque a gente não é diferente, né? Uhum. Mas assim, que eu reconheci que já existia algo em mim desde sempre, desde pequena, essa coisa de ficar feliz pelo outro, de entrar na felicidade, assim, eu sou Isso. empolgada em tudo que eu faço, sabe? E agora, claro, né? A gente faz tanta coisa, eu sempre busquei espiritualidade sempre aqui, lá e lá, e daí eu queria levar todo mundo aquilo que você fala, e daí assim, agora ninguém mais acredita em mim, porque, cara, já fiz tanta coisa que agora eu tenho que ir com calma, entendeu? Agora eu acalmei. Então, assim, tudo bem, vamos com calma, Diana. Eu converso, saio de dentro de mim, boto ela sentada ali do ladinho, digo, bato um papo com ela, Sim, sabe? Digo, Ana, e aí, como é que tá agora? Como é que vai ser feito? O que você está sentindo? é Eu isso. aprendi a fazer isso. Que é isso que Eu traz o acho que manoterapeuta, né? As técnicas vão eu acho que fazer você aplicar em você, ou aplicar, é trazer e conversar, é uma conversa. Você pergunta e responde, pergunta pro órgão e pergunta como ele tá, e o que ele tá sentindo. É isso que você faz com você, põe ela sentada na cadeira. Só que você vai botar duas cadeiras dentro de é, você. E aí você vai isso. trocar. Agora Você dirige eu senti aquilo lá e no início, responde. eu procurei a Diana e eu não enxergava ela, eu não conseguia ver ela lá na frente. Aí eu fui trazendo ela para perto de mim, quando eu conseguia ver, aonde eu olhava um ponto fixo, às vezes parecia que ela estava escondida me olhando assim atrás de uma árvore, entende? Então É, eu fui acalmando, estudando, fissurada, mergulhada de uma maneira que eu sei que eu nunca aconteceu na minha vida, né? Então agora eu já sinto que ela já não está mais fora. Quando eu preciso dela, eu sinto que ela sai de dentro e eu coloco ela é sentada. isso. Então ela já chegou. Você viu que conversa mais de maluco? A nossa? E eu entendi tudo que Agora você me caiu falou. aqui. E aí você vai Agora me conversar com caiu. seus assistidos com essa conversa de maluco aí. E aí você fala assim, peraí, Sim, ó, vem cá. Senta aqui, senta nessa cadeira. Faz de conta aqui, o seu medo tá aqui, ó, sentado. Conversa com ele. Você vai usar as suas habilidades. O que você faz e funciona em você. É isso. sim, É só isso. tá. Então, para de achar e de se julgar que a sua comunicação é uma porcaria. Você Não é vai eficiente. para os seus atendimentos, eu quero melhorar a minha forma de melhorar a minha comunicação para os meus assistidos. A sua fome para os seus assistidos vai ser por sintonia. Agora, eu preciso melhorar para conversar com meu marido. Aí você vai ver qual é o foco da comunicação. Melhorar o relacionamento, melhorar a sexualidade, melhorar só a comunicação, melhorar o quê? E aí você vai observar se ali precisa dessa mudança, desse olhar, porque o que é que o relacionamento precisa? O que é que o marido precisa? Às vezes está precisando da minha atenção, às vezes ele está precisando. E às vezes não é o marido, é a relação. Então, quem é o seu paciente nesse momento? A sua relação. E Sim. aí você ajusta a comunicação Ah, para o que é o seu paciente relacionamento está precisando. tá, O que é entendi. que ele precisa? Qual é a dor dele? Conversa com ele, porque ele é Sim, tão vivo quanto o lar da pessoa que você vende a casa, quanto a empresa da pessoa que você vende o imóvel. É a mesma coisa. sim, Tudo está vivo. Quer ser amado, acolhido e respeitado. Tudo. Tudo. sim. Entendeu? Então tá tudo Certo, perfeito. entendi. Tá bom?
Tá, que bom. Então é isso. Que ótimo. Muito Eu que obrigada. agradeço, Dai. Muito obrigada Obrigada a por você. ter entrado na minha vida. Muito obrigada por ter sintonizado e permitido que eu sintonizasse também, que é o que você faz. E eu sempre digo que você tinha que ser o presidente por um período só para colocar as coisas no lugar, Deus sabe? me livre. E para colocar as coisas no lugar e poder. Imagina, Mas sem enfim, pernada de camisa de força falando dessas coisas lá. é verdade. Não Mas acho precisa que nada não, disso. acho que Cada você um só vai já. fazendo a sua parte, fazendo o seu melhor. E a gente já está sendo presidente, entendeu? A gente não precisa estar em lugar Sim. nenhum. A gente está. Cada um está na sua função exatamente onde deveria estar. Nós só estamos cumprindo com as nossas funções. A gente acaba tendo, claro que você já sabe disso, mas a gente acaba tendo uma admiração tão grande por ti, e quando a gente se reconhece também nisso, que tudo parece que a Andresa resolveria isso. Meu, por que a Andresa não tá aí fazendo isso? Isso uma hora ela resolveria, entende? Então, assim, A vamos gente só tentar, já que pode. somos uma equipe, vamos A lá, gente né? só pode ver o que existe dentro da gente. Sim, Então, se você vê isso em mim, não tem. existe em você. Você não tem como reconhecer o que não se conhece. Ó, se eu estou reconhecendo, eu estou reconhecendo algo que eu já conheço. Então, se eu conheço, habita em mim. Então, você e todo mundo que está aqui, se vê isso em mim, é porque existe em você. Senão não tem como reconhecer. Eu só posso reconhecer algo que conheço. Então, todo mundo que está aqui, se consegue ver tudo isso em mim, é porque existe em si. Só precisa acabar com o julgamento, que é o que eu falo todo dia aqui. Deixa esse julgamento para lá, deixa essa condenação para lá, para de achar que você é uma porcaria nisso, olha para dentro. E aí vai fazendo o trabalho, e aí vai, quero fazer, tô gostando, segue o fluxo, vai trabalhando, vai servindo. É o servir ao universo. O trabalho é a nossa maneira de servir, é o nosso sacro ofício. Um ofício sagrado. E aí a gente tem que trabalhar. Até porque a gente gosta. Vamos lá, né? Tá bom? Eu tava fazendo o curso bem quietinho, não tava contando pra ninguém, tava só fazendo. Aqui em casa virou uma loucura. O marido acaba virando humano junto, escuta um pouquinho da aula, a filha ali de 8 anos já tá uma humano também, entendeu? Que bonitinho. E eu não falei pra ninguém, e daqui a pouco começou a saltar gente, entende? Pensei, não, eu até nem eu trato como assistido, porque eu reconheço a responsabilidade quando a gente está se pondo na frente de uma pessoa, eu reconheço a responsabilidade que se eu mexer ali, vai ser, eu estou criando, né? E depois embala, né? Não adianta ficar chorando. Isso aí. Não posso abandonar depois que eu crio aí, se eu me botar no trabalho. É um filho, então, né? sim, a pessoa já é um assistido e, ao mesmo tempo, ela também serve a mim porque ela tá me dando a oportunidade de eu colocar em prática as coisas que eu aprendi. E eu nem sei se eu recebo o agradecimento ou se eu agradeço mais a ela. Eu saio mais feliz do que eu entrei. Isso é viver em estado de graça. E estar 100% presente é muito bom. Meu, como é bom tudo isso. É bom mesmo, a gente fica muito animada. É isso mesmo. Então tá bom, Dai. Então, tá. Um beijo, fica com Deus. E a gente se encontra. Depois se fica. Sim, vamos se encontrar lá no ao vivo, né? No final do 10 agora. Com certeza. Tá torcer para eles deixarem a gente fazer o evento, né? Acho que vai ser até o final do ano. Acho que em algum momento ele vai acontecer. Com certeza, isso eu não tenho dúvida. Tá a gente só precisa esperar o momento, isso né? Aí. Então tá. Ótimo. Beijo. Oi, boneca! Tudo bem? Então tá bom. Beijo, tchau, tchau. Até mais. Tchau.